Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A entrada de Elon Musk na esfera da administração norte-americana, a juntar à influência dos gigantes tecnológicos nas sociedades de hoje, leva-nos ao debate sobre a força destas multinacionais na própria concepção e até execução de estratégias e decisões políticas. Estaremos a falar de um novo triângulo a mandar no mundo entre política, tecnologia e redes, do TikTok à Meta, passando pela Google, pelo X ou pela Tesla. Que força política têm afinal as empresas tecnológicas e que riscos esta situação comporta para as nossas sociedades ou até oportunidades? Para esta conversa convidámos Pedro Cisa Vieira, antigo Ministro da Economia, e José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para estar connosco. Está à distância o professor Teixeira Fernandes, Pedro Cisa Vieira, aqui em estúdio comigo neste programa. Começo já por si, Dr. Pedro Cisa Vieira. É uma situação de eventual win-win entre política e tecnologia onde o perdedor pode ser a democracia? Bom dia. Eu acho que é um tema que exige muita reflexão, porque aquilo que nós estamos neste momento a assistir ao nível da administração norte-americana e do fascínio que está a ter sobre um conjunto de movimentos sociais e políticos no resto do mundo é mesmo uma alteração profunda de pilares de organização das sociedades ocidentais nos últimos 2 séculos. Ou seja, aquilo que era o princípio republicano de separação entre interesse público e interesse privado, de que os titulares de cargos públicos não deveriam, digamos assim, prosseguir interesses particulares, incluindo os seus próprios, é uma pedra basilar daquilo que é a organização das democracias no mundo ocidental. Mas na América já havia aquele ditado que é bom para a General Motors, é bom para a América. É verdade, mas sempre houve, apesar de tudo, alguma... Se é verdade que o Estado americano nunca deixou de se preocupar com a capacidade da sua economia e das suas empresas em prosseguirem bem as suas atividades, havia a espécie de separação. Vou-vos dar um exemplo. Ao longo destas últimas décadas, os Estados Unidos comandaram aquilo que foi um conjunto de estándares anticorrupção que na ordem interna se assentava num conjunto de leis e de uma ação muito forte do Departamento de Justiça e, por outro lado, na ordem internacional, o chamado Foreign Corrupt Practices Act, que era uma lei que basicamente penalizava o facto de empresas americanas corromperem funcionários no estrangeiro e até permitia que nos Estados Unidos se penalizassem cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras por corromperem funcionários de outros países. Isso agora foi posto em causa e podemos voltar a isso. A segunda nota é a própria ordem liberal. A ideia de que o Estado não interfere nos negócios particulares e que favorece uma ordem económica internacional aberta, onde não há barreiras ao comércio, onde um conjunto de princípios que foram resultantes de tratados internacionais e que eram verificados e vigiados por organizações internacionais, asseguravam precisamente esta livre circulação. E é mesmo ganhador para ambas as partes, como parece, digamos assim, entre política, administração norte-americana e estes gigantes tecnológicos? Vamos ver. Nós não sabemos como é que esta revolução que está a ser conduzida nos Estados Unidos, onde é que vai descambar. Mas tipicamente, eu acho que estamos claramente a verificar essa revolução, onde se está a pôr em causa a ordem internacional, as regras do capitalismo americano e mesmo os pilares fundacionais da democracia e da ordem constitucional americana. As grandes empresas tecnológicas claramente colocaram-se ao lado da administração porque sentiram que é provavelmente a única forma de assegurarem que reguladores estrangeiros não interferem no seu modelo de negócio ou no seu acesso aos mercados externos, e isso, vamos ver, se beneficia os consumidores americanos, se beneficia a economia americana ou se, pelo contrário, a destruição das instituições que presidiram ao sucesso da economia americana, que é hoje em dia a mais forte do mundo, não vai também ter algum impacto. O que parece certo
é que os cidadãos do resto do mundo passam a ser, digamos assim, considerações secundárias nesta visão da América primeiro, que neste momento está a presidir em muitas áreas à atuação da administração americana. José Pedro Teixeira Fernandes, nas últimas semanas tem escrito sobre esta questão do impacto, naturalmente, das decisões de Trump e também da ordem liberal. Partilha destas opiniões do Pedro Cisa Vieira? Partilho de muitas das preocupações, começando por aí. De facto, há aqui uma mistura, mais do que uma mistura, até um quebrar de barreiras e de mecanismos entre público e privado, e sobretudo uma transposição de interesses privados para áreas de governo que eu acho que inevitavelmente geram preocupação e não sabemos o resultado final disto tudo, não é? Bom, desde logo se o Estado americano vai ser excessivamente captado por interesses privados, e nomeadamente este tipo de empresas, e que prejuízos depois isso poderá causar ao bem comum, ao bem público. Mas há também aqui, obviamente que este tema é altamente interessante e multifacetado e preocupante, mas há aqui também algumas transformações mais profundas que eu acho que vale a pena aqui fazer um pouco e colocá-las em retrospectiva. E sobretudo na medida em que vemos estes mecanismos afetarem, ou potencialmente pôr em causa mecanismos do sistema democrático. Eu diria que isto é simultaneamente uma coisa nova porque tem contornos novos, obviamente, até pelo tipo de tecnologia que está hoje aqui em causa e redes que não existiam num passado não muito distante, mas simultaneamente é um problema tão antigo quanto a própria democracia, e vale a pena aqui também lembrar isto. O que está aqui em causa são transformações que existem sempre que um sistema democrático, para deixar a ideia clara, um sistema democrático precisa de estabilidade. Ou seja, as instituições democráticas, tal como nós as conhecemos tradicionalmente das últimas décadas, não nasceram num acaso. Elas tornaram-se um modelo fundamentalmente bem-sucedido em resposta a problemas concretos de formas de funcionamento de sociedades concretas. Bom, formas de interação social. Mas há pontos de ruptura de tempos a tempos. Exatamente, e o problema é que nós estamos num ponto de ruptura. Exatamente, a questão é mesmo essa. Porque há neste momento dois grandes fatores de destabilização, não necessariamente só pela negativa, nós estamos aqui obviamente a focar os aspectos que nos preocupam, das sociedades tal como as conhecemos, ou da alteração. Um é a tecnologia. Não é tecnologia, claramente, que é o nosso tema, e as redes. O outro, eu diria, que são os movimentos, a demografia, os movimentos migratórios de massa, que não é o nosso tema, mas é outra parte central. Podemos abordá-lo, eu gosto desses temas. Podemos abordá-lo, mas só para deixar aqui para já a questão na tecnologia de uma forma mais clara. O que eu acho que a tecnologia aqui traz, agora para além do problema específico que o governo norte-americano atual está a levantar, de diluir as fronteiras entre o interesse público e os interesses privados, eventualmente deixá-lo captar por isso, que é um problema sério. Mas o que traz a tecnologia aqui no fundo não é tanto necessariamente um impacto negativo com a democracia. O que ela põe em causa é a parte de mecanismo, eu diria, de democracia representativa, e, sobretudo, o que nós chamamos o elemento liberal. Porque eu acho que é importante nós termos a noção de uma coisa. O que nós chamamos de democracia é uma simplificação de uma democracia liberal capitalista, ou capitalista liberal, que a ordem é mais ou menos indiferente, onde o elemento democrático, que assenta na representação da vontade, eleições, etc., é associado, e eu diria temperado e sobretudo filtrado por mecanismos representativos, e depois há o elemento liberal aplicado também ao comércio e outras áreas. Bom, que não são democracia no sentido puro do termo. Não são democracia no sentido puro do termo. Isto para chegar aqui a um aspecto que é o seguinte: o que está mais em causa nesta altura é uma coisa curiosa. É uma tensão que volta a reemergir entre democracia direta, e a democracia direta tem sempre um problema. Onde as redes entram, é? Exatamente, onde a tecnologia e as redes entram. Elas potenciam o melhor e o pior da democracia. Porque potenciam o melhor no sentido em que
permitem uma interação mais direta entre os governantes, entre quem governa e o cidadão. Aliás, se nós recuarmos aos primórdios das redes sociais, e vale a pena aqui dizer da tecnologia destas empresas, quando Barack Obama, eu vou aqui dizer isto e é factual, quando Barack Obama chegou à presidência pela primeira vez em 2008, vale a pena reler o que se dizia do Facebook, do Twitter, nessa altura. Ou seja, o Facebook e as redes sociais eram um exemplo da nova tecnologia que permitia uma campanha brilhante e a chegada de um presidente como Obama ao poder. Sim. E tinham sido chave nos processos democráticos. Deixe-me só ouvir aqui o Pedro Vieira nesta perspectiva das ameaças à democracia por estes gigantes tecnológicos. Devemos entrar nesta redoma crítica em relação ao papel que elas têm ou, pelo contrário, valorizar também a natureza aberta do debate que ela própria traz, independentemente depois de resvalar para populismos, eventualmente? Eu estou menos preocupado com o princípio democrático e muito mais com o Estado de Direito e com aquelas regras. Quando falo de ordem liberal que está a ser posta em causa, são regras que têm a ver não tanto com a ideia de que nós elegemos aqueles que nos governam, mas com a ideia de que aqueles que nos governam não podem fazer tudo o que querem e veem a sua ação limitada, por um lado, pelo direito e, por outro lado, por outros poderes, o poder judicial, o poder legislativo, etc., que condiciona e controla e equilibra a sua atuação. É esta vertente do Estado de Direito que está sobretudo a ser posta em causa com estes novos movimentos emergentes. Esta ideia da democracia iliberal é a ideia que agora está a ser muito afirmada nos últimos dias por pessoas como o Elon Musk ou outros responsáveis da administração americana. Repare, estão a dizer basicamente o seguinte, que a administração pública norte-americana e os tribunais querem pôr em causa aqueles que foram legitimamente eleitos pelo povo para cumprir o seu programa. Mas este é o país dos checks and balances, não era o país dos freios e contrapesos. É verdade, para e é isso que travar isto. E é isso que está neste momento a ser posto em causa. Por um lado, por uma espécie de onda eleitoral que favoreceu digamos assim, a dimensão trumpista do Partido Republicano, que agora controla o Congresso e que, por outro lado, também controla o Supremo Tribunal. É uma decisão do Supremo Tribunal que já é do ano passado, a propósito precisamente da tentativa de golpe de Estado que o presidente Trump levou a cabo, segundo o qual os presidentes não podem ser responsabilizados pelos atos que pratiquem no exercício das suas funções essenciais. E, portanto, um conjunto a esta ideia, por exemplo, de que o Departamento de Justiça se expulsam as pessoas e se nomeiam funcionários e procuradores que sejam favoráveis às opiniões do Presidente, é esta ideia de transformar um conjunto muito vasto de funcionários públicos em pessoas que podem servir, que têm que servir à ordem do Presidente. E, portanto, todas estas ideias é precisamente a diluição, a dissipação desta ideia dos checks and balances. Mas não resta a litigância no país da litigância? Isso não vai resolver? Repara uma coisa, a litigância, em última análise, depende da capacidade que o Poder Executivo tenha, da disponibilidade que tenha, da vontade que tenha de acatar as decisões dos tribunais. E é isto que eles estão a dizer que não vão fazer. Ouvi uma entrevista de um ex-juiz do Supremo Tribunal americano, o Stephen Breyer, que estava a contar a conversa que teve numa conferência internacional com juízes de países africanos e de autocracias. E que lhe perguntavam, por que é que vocês conseguem tomar uma decisão que seja eficaz e que seja acatada e nós podemos decidir o que quisermos, o governo não liga nada? E ele refletiu sobre isso e respondeu, apenas porque as pessoas têm a vontade de acatar as decisões do Supremo Tribunal. Se o Supremo Tribunal diz que não se pode fazer uma coisa, mas na verdade a administração pública não executa essa decisão ou se comporta exatamente em sentido contrário, o que é que podem os novos juízes do Supremo Tribunal, que já agora nem estão a decidir nada contra a administração Trump? Portanto, eu tenho a noção de que aquilo que nós estamos a ver nos Estados Unidos é mesmo uma revolução iliberal,
E eu acho que o mundo deve tomar muito a sério aquilo que ali se está a passar, porque o programa desta segunda administração Trump é muito mais estruturada, o pessoal que foi recrutado é muito mais competente e determinado e coeso do que foi na primeira administração, e, na verdade, o que eles querem mesmo é mudar os Estados Unidos e mudar o mundo de acordo com esse programa. José Pedro Teixeira Fernandes, eu ouvi muitas vezes esta ideia de que, apesar do... E depois voltaremos às grandes tecnológicas, sim, que eu acho que contribuem para este ambiente de insatisfação com a ideia republicana, sim, que contribuem para esta ideia de que as instituições republicanas não são eficazes, que são todas ocupadas por corruptos e alimentam a ideia de que homens fortes é que são necessários para resolver estes problemas da nossa sociedade. Trump foi eleito, e antes disso, quando se preparava, enfim, a chegada de Trump, porque o mundo esteve suspenso quase 6 meses ou mais a discutir o que poderia ser a administração de Trump, falou-se da solidez da instituição norte-americana para lidar exatamente com este abalo, com este furacão. O que é que isto lhe diz sobre, de facto, esta capacidade da estruturação social e também institucional da América para lidar com um abalo destes que passa por estas dimensões todas de ruptura, como estava também a sublinhar? Há aqui, de facto, tendências preocupantes. Eu acho que só quem não quiser observar a realidade, o que se está a passar, ou então, porque também se revê nessa via e nessa forma de ação, poderá negar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também precisamos de contextualizar um pouco melhor para perceber o ponto em que estão os Estados Unidos nesta altura. Os Estados Unidos são um sistema extraordinariamente complexo. Há várias lutas em curso nos Estados Unidos. Uma, e muito problemática, concordo plenamente, é dos avanços do poder executivo. Não há qualquer dúvida, e isso é um problema sério. E que não deve ser subestimado, que Trump está a tentar alargar o mais possível o poder executivo, no fundo à custa do legislativo e do judicial, ou pelo menos pisando os limites da separação dos poderes e tentando ver o que dá, não é? Isto até se vê pelo uso das ordens executivas, que seriam em princípio uma coisa excepcional, mas o excepcional já é o normal, não é? No governo Trump. Bom, e é de facto um sintoma preocupante. Mas ao mesmo tempo há também uma luta que vamos ver agora nestes próximos 4 anos, que também não é nova, entre o governo federal e as instituições federais e os Estados da Federação, porque é uma federação altamente descentralizada. Portanto, isto vai ser outra coisa também a observar, e sobretudo os Estados que são governados por democratas, como é que vão reagir, porque eles têm um largo poder também interno, legislativo, executivo e judicial, dentro, obviamente, dos mecanismos de repartição de competências que a Federação Americana tem instituído. Mas relativamente ao poder judicial, que é uma peça também nisto, eu penso que o que estamos a ver é uma coisa que é curiosa. O modelo judicial norte-americano sempre foi diferente do europeu numa coisa que é, em certas circunstâncias, uma grande virtude e em certas circunstâncias, como estamos a ver agora, um grande problema. Mas a questão está lá, eu diria, desde o início também da Federação. Porque o modelo judicial norte-americano o entendimento da função judicial está muito mais ligado, a justiça está muito mais ligada à vontade do povo. Coisa que não existe desta forma na Europa. Isto vê-se em 2 coisas fundamentais. O equivalente ao nosso Ministério Público não é nos Estados Unidos independente, é um braço do governo, sempre foi. Agora é excessivamente politizado, mas sempre foi. Em quase todas as democracias ocidentais é assim. O nosso modelo é uma coisa muito particular que existe em muito poucos. Pois, mas nos Estados Unidos, exatamente, mas nos Estados Unidos, voltamos à questão, em certos períodos isso é uma forma de aproximar, digamos, a justiça do sentimento de justiça social. Noutros períodos é uma politização da justiça. Isto depende da sociedade e dos movimentos da sociedade. E, repare, a questão dos juízes. A questão dos juízes mostra também, para além do equivalente ao nosso Ministério Público, com os procuradores eleitos pela população e, no fundo, a população sabendo que eles são sensibilidade democrata ou republicana. Claro que isto em ambientes altamente politizados e numa sociedade tão dividida é meio caminho para o que estamos a ver agora. Não é surpreendente, mas este é um problema, eu diria, intrínseco do sistema americano, que agora está a ser levado mais ao extremo. Um segundo aspecto é da própria forma de nomeação dos juízes
do Supremo, que também não é novo. Repara, o que estamos a ver com o Trump, que conseguiu a proeza por um conjunto de casos no mandato anterior, nomear juízes conservadores, é uma velha luta nos Estados Unidos, que hoje tem uma visibilidade enorme, mas, por exemplo, o Presidente Roosevelt, com todo o simbolismo que tem, teve uma luta enorme também com os juízes do Supremo e perdeu. Portanto, isto não é um problema só de republicanos e democratas. Exatamente. Agora, o problema aqui é que, por uma conjugação de transformações, aqui concordo que há um dado novo, é que por uma conjugação de transformações e de clivagens profundas da sociedade americana, por uma conjugação de transformações também tecnológicas, sociais e outras difíceis até daqui explicar rapidamente, arrisca-se a destabilizar as instituições democráticas e os mecanismos de checks and balances entre as instituições. Portanto, põe em causa esse regime, na sua opinião? Pode acontecer, porque, repare, isto normalmente acontece não há uma explicação simples para isto, é uma conjugação de circunstâncias. Eu vou dar aqui sempre um exemplo muito básico. Eu quero avançar outra vez para os gigantes tecnológicos. Só se permite só deixar aqui fazendo a ponte, que eu acho que é interessante. Nós temos a memória, e falamos muito dos anos 20 e 30 muito rapidamente, mas uma das coisas que facilitou a ascensão das ideologias totalitárias nos anos 20 e 30 foi a tecnologia revolucionária da época. O que é que era revolucionário da época? Era o embrião da rádio, o cinema de massas e a televisão. Porquê? Porque as instituições democráticas anteriores não estavam preparadas para responder a isso. E houve gente como Mussolini e outros que usaram e abusaram disto para chegar à população e conseguiram, nesse período, enquanto não houve ajustamento da sociedade e dos mecanismos legislativos, conseguiram subverter o sistema. Este aqui é o riscos, mas é uma conjugação de circunstâncias e depois, a partir disto, nós gradualmente não vimos problema nenhum disto. A imprensa foi regulada, a televisão foi regulada, a rádio foi regulada. O problema é, durante um certo período de tempo, onde aparece uma transformação revolucionária, as instituições demoram tempo a responder, o direito anda sempre atrás. Sim. E numa conjugação negativa de circunstâncias, isto pode ser um problema enorme. Ainda bem que fala de regulação, que me interessava, de certa maneira, chegar aí. Mas estas empresas tecnológicas não são multinacionais, quer dizer, a sua arena é global. Deste ponto de vista, não há aqui um paradoxo entre, ou pelo contrário, há uma estratégia bem definida de aliar uma retórica ligada aos Estados Unidos de forma interna, o Make America Great Again, mas com uma preocupação também em relação à dimensão doméstica, e um braço global que as empresas vão fornecer a Washington ou a Trump. Deste ponto de vista, elas são também um instrumento, um novo instrumento da América? São, mas isso sempre de alguma maneira foi. A liderança americana no século XX foi muito assegurada pela circunstância de ter a economia mais forte e de ter a tecnologia de que o mundo precisava. Dominar as tecnologias que, digamos assim, são genericamente e transversalmente utilizadas, significa um poderio económico e que se traduz depois em poder diplomático, político e militar, e isso sempre foi assim ao longo do tempo. Não contrasta com o protecionismo que estamos aqui, no fundo, a observar? Este protecionismo é um protecionismo de um único sentido. Aquilo que me parece que é o modelo, um protecionismo a dizer assim, eu protejo mesmo o meu mercado, mas quem não assegurar o acesso, por exemplo, das grandes tecnológicas aos mercados externos, serão por mim penalizados. As ameaças diretas que o presidente Trump fez à Europa, por exemplo, a propósito da regulação das empresas digitais e da aplicação a elas dos regulamentos dos mercados digitais, dos serviços digitais e da inteligência artificial. Fez ameaças concretas, aplicam isso e serão objeto de sanções. A ameaça que fez, no sentido de dizer, se vocês vierem a tributar os lucros feitos pelas empresas norte-americanas tecnológicas nos vossos países, vocês sofrerão retaliações. Isto é uma maneira muito despodurada de dizer o poder americano é usado para reforçar as empresas americanas e, vice-versa, as empresas americanas reforçam esta posição de liderança do Estado americano. Portanto, esta simbiose entre os dois, neste momento, tornou-se absolutamente despodurada. Quer dizer, o presidente da General Motors podia dizer nos anos 50 o que é bom para a General Motors é bom para a América. Sim. Agora temos o Elon Musk dentro do... E era desautorizado pelo presidente Eisenhower,
Hoje em dia, o Elon Musk está dentro do Oval Office a dizer, ao lado do presidente Trump, calado, ouvir o Elon Musk dizer, que é uma coisa absolutamente extraordinária, dizer, estes juízes e estes funcionários burocratas não eleitos estão a impedir a concretização da vontade do povo. E são despedidos. E ele que é um não eleito, ele que não está sujeito a nenhuma regra sobre conflitos de interesses, sobre o que quer que seja, diz isto alegremente e o povo vai atrás dele. Portanto, eu acho que claramente aqui esta ideia de uma simbiose entre as instituições americanas, políticas e civis e militares e aquilo que é o poder de grandes empresas, provavelmente, com este impacto global, nunca assistimos. Mas não há maneira de travar essa cavalgada das gigantes tecnológicas? Nós tivemos, eu acho que isso é uma das coisas que explica a circunstância de estes plutocratas tecnológicos terem claramente pendurado na administração Trump, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no primeiro mandato. E a circunstância tem havido, e o professor José Pedro Teixeira Fernandes estava exatamente a dizer isto, tecnologias emergentes, quando ganham muito poder, começam a precisar de regulação. Foi o que aconteceu com a imprensa, foi o que aconteceu com outras coisas e estava a acontecer na última década com as tecnologias digitais. Houve primeiro os esforços da Europa, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e depois com estes três regulamentos de que falei. Sim. E os poderes da União Europeia são muito significativos porque o acesso ao mercado interno europeu é muito importante e, portanto, quando estabelece regras, elas tendem a ser seguidas. E, no caso americano, havia, nos últimos anos, também alguma ideia de que o poder era excessivo. A presidente da Federal Trade Commission, a Lina Khan, nomeada pelo Joe Biden, tinha tido um conjunto de ações contra alguns gigantes tecnológicos, dizendo precisamente que eles abusavam do seu poder de mercado. Agora já não vemos isso. Agora já não vemos isso. E é muito curioso, porque também há tensões e contradições dentro da vasta coligação que apoia o Trump. Da constelação Trump. O J.D. Vance, o vice-presidente, que é um homem muito articulado e muito consciente e que fez um grande discurso agora na Cimeira de Paris sobre inteligência artificial, há 2 anos atrás apenas, dizia que a Lina Khan, tinha toda a razão, que o maior inimigo do povo americano era a Google e que era preciso partir a Google em várias empresas mais pequenas. Portanto, eu acho que aquilo que aconteceu nesta última eleição foi que, de repente, as grandes empresas tecnológicas, com a decisão que houve no Brasil a obrigar o X a dar dados de certas contas, dos titulares de certas contas que incumpriam a lei brasileira, com o regulamento dos serviços digitais e dos mercados digitais, aquilo que basicamente levou estes grandes plutocratas a saltarem para o comboio do Trump foi dizer assim: é melhor nós termos do nosso lado e estarmos a influenciar as decisões do governo do Estado mais poderoso do mundo do que ficarmos sozinhos a ter que combater as tentações de regulação de autoridades de mercados que são muito importantes para nós. Como é que isto se vai articular, professor José Teixeira Fernandes, com exatamente no plano geopolítico e nas relações, nomeadamente em relação à China? Eu queria introduzir aqui a questão da China, para chegarmos também, no fundo, daqui a pouco também à questão do TikTok, mas como é que isto tudo se vai articular nessa arena em que os Estados Unidos passam a ter aqui também mais digamos, um braço, não digo armado, mas bastante importante para as sociedades? Essa é outra faceta, é a faceta externa de toda esta complexidade que estamos aqui a discutir. Eu partilho plenamente a opinião que ouvi do Dr. Pedro X. Vieira relativamente a esta questão da luta da regulação. Penso que isso foi um fator-chave que levou estas grandes empresas tecnológicas e havia sinais que a política antitrust e a legislação anticoncorrência ia avançar e o regulador concorrencial nos Estados Unidos iria avançar se houvesse
um governo democrata, provavelmente, para até obrigar a desmembrar empresas e a criar outras limitações, e perceberam claramente que tinham o terreno muito mais livre, como estamos a ver agora, sem qualquer dúvida, com Donald Trump. Isto vê-se também na Bitcoin, por exemplo, numa outra área. Viram que ali o terreno permitia um grau de influência e combater, sobretudo, estas tentativas, e, portanto, maximizar lucros e influência económica e política. Nós temos um presidente com uma moeda própria neste momento. Exatamente, temos um presidente com uma moeda própria, que é uma coisa também completamente sui generis, para não utilizar aqui uma expressão neutra, não é? Ou seja, é presidente e mantém o lado de empresário, não distinguindo, cá está mais uma vez, o público do privado. Bom, infelizmente é a situação que temos. Mas isto é dizer que isto é, quer dizer, isto é abandonar definitivamente a ideia do combate à corrupção. Quer dizer, o líder do país mais poderoso do mundo, neste momento, comporta-se como qualquer plutocrata, qualquer cleptocrata de qualquer autocracia de terceiro mundo. Quer dizer, o problema de um exemplo, não é? Acabou, quer dizer, de facto... Acabou. Não venham mais falar de combate à corrupção ou coisas assim, porque isso, de facto, o herói das direitas é o mais corrupto presidente da história dos Estados Unidos. Força. É o problema do exemplo, neste caso do mau exemplo, não é? Neste caso do mau exemplo, e que depois, se um país como os Estados Unidos faz isto, alguém como Trump, obviamente que aparecerá noutras partes do mundo, gente também a pensar que o resto do mundo, exatamente, e como é que o resto do mundo olhará? Por exemplo, Pequim, como é que olha para isto? Exatamente. A questão da China, eu penso que é outra peça crucial disso, até das alterações dos Estados Unidos e o que estamos aqui a discutir. Há bocado foi referida aqui uma coisa também que eu acho que vale a pena aqui tocar, que é a questão, como foi dito, que os Estados Unidos, na realidade, não eram bem protecionistas, ou seja, por um lado eram protecionistas, no sentido de proteger o seu mercado interno, mas queriam o mercado, no fundo, estão a forçar é que o mercado dos outros seja aberto. Esta guerra, por exemplo, das tarifas que Donald Trump está a levantar, em grande parte é isto. Ou seja, a expressão que capta melhor isso na doutrina económica e na discussão do económico e do comércio internacional é mercantilismo ou neomercantilismo, que é, aliás, o que faz a China. E aqui vem um problema central. Aqui vem um problema central do mundo que se construiu nos últimos 20 anos, que é o seguinte, por simplicidade. A data da adesão à China, ao OMC, em 2000, 2001, e sobretudo a ilusão norte-americana criada em relação à China, e vale a pena aqui ir aos tempos também de Bill Clinton, e um discurso que Bill Clinton faz na Universidade de Johns Hopkins publicamente para defender que o governo americano ia propor a adesão da China, portanto ia deixar de ter objeções, depois de muitas discussões, e obviamente o assunto sempre foi polémico nos Estados Unidos, para convencer o Congresso o que aconteceu, mas ele dizia isto está acessível publicamente, que isto vai ser uma via de sentido único para os americanos e, portanto, que as empresas americanas iriam ganhar, não precisariam de se deslocalizar e esse tipo de coisas, e para além da ilusão também de que pela abertura da economia e do comércio viria a liberalização da política e esse tipo de coisas. Bom, a verdade é que a China instalou-se nas regras do comércio internacional de uma forma que, embora o ambiente internacional teórico é de facto do liberalismo, da tal multilateralismo liberal comercial, a China conseguiu, de uma forma hábil, no fundo, instalar-se como um país mercantilista num sistema liberal internacional. Mas este comportamento não traz uma grande moral para conter a China nos seus desvarios. Não, mas esse comportamento teve um problema que está a fazer ruir o sistema comercial internacional e está no centro da viragem dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos passam de um país que é o maior promotor das regras de liberalização do comércio internacional, entenda-se, porque se viam como os maiores ganhadores da liberalização do comércio internacional, e há aqui uma paragem que devemos fazer. Os Estados Unidos, como qualquer grande potência, ao contrário dos europeus que são a exceção, os europeus da União Europeia, como qualquer grande potência, o multilateralismo sempre foi um multilateralismo instrumental, no sentido, ok, nós criamos uma ordem internacional liberal, com instituições, regras de comércio, que nos dá jeito. Exatamente. Vem ao mundo, mas isto é bom para nós. Ora, esse contrato que era o implícito na sociedade americana e que permitia o consenso na política externa entre republicanos e democratas, a China veio a desequilibrar. Entre outros fatores, a tecnologia, como estamos a falar, não tem uma explicação única, mas a China veio a desequilibrar. Veio a desequilibrar, em parte por coisas que até nem têm a ver com a China, mas pronto, se instalou a percepção da China o maior ganhador da globalização, e estamos a ver o efeito de ricochete disto tudo na sociedade norte-americana. Deixa-me ouvir aqui
aqui o Pedro Cisa Vieira sobre a questão da China e a forma como o resto do mundo enquadra esta revolução Trump. A revolução Trump é o regresso na esfera económica a um neomercantilismo, como se disse aqui, e na esfera geopolítica a ideia de que as grandes potências definem as suas esferas de influência e, digamos assim, a estabilidade internacional é assegurada por um equilíbrio entre potências. E, portanto, aquilo que me parece é que isto é assumido pelos Estados Unidos, esta ideia de não vou estar a financiar a guerra da Ucrânia, tal como se a China amanhã quiser invadir Taiwan, também eles não vão fazer grande esforço. Não vão, claramente não vão. Portanto, a ideia é a esfera americana é o continente americano, não venham cá meter-se, eu vou ficar com a Groenlândia, vou controlar o Canadá, vou controlar o Panamá e o canal do Panamá e a passagem do Noroeste, e pronto, isso é a minha esfera. Escolher as guerras que quiser fazer, neste caso não fazendo. Não fazendo. Esta é a minha esfera de influência. Rússia, a Europa é tua. E China, tu vês-te com a Ásia. Eu acho que é basicamente esta visão do mundo é uma visão de grandes potências em que os outros países são, digamos assim, peões com uma capacidade muito limitada de controlar os seus próprios destinos. Há agentes no sistema internacional que vão tentar opor-se a isso, construindo, digamos assim, capacidades próprias de resistir a uma imposição externa de coisas que lhes imponham. Estou a pensar na Índia, obviamente, mas estou a pensar no Brasil, estou a pensar em outro tipo, a Indonésia, que pela sua dimensão e pela capacidade que tenham de mobilizar recursos para se afirmarem economicamente e para se defenderem da agressão externa, possam tentar minimamente controlar. Mas essa tecnologia implica com o próprio sociedade americana, quer dizer, o Made in China está por toda a América. Sim, é verdade, e está por toda a América. Portanto, não se pode fazer uma divisão estanque. É muito difícil, digamos assim, se me perguntasse há 3 anos atrás se era possível destruir o movimento de globalização com uma super extensão das cadeias de abastecimento, com uma organização daquilo que é, digamos assim, os fluxos de produção de bens físicos e de serviços que se espalhavam pelo continente inteiro, por continentes diversos, eu diria, isso vai demorar imenso tempo e provavelmente não é possível. Eu, neste momento, começo a pensar que se calhar vamos ver uma reorganização dos fluxos comerciais internacionais muito significativos, muito rapidamente. Eu acho que os Estados Unidos têm uma ideia, a administração americana tem uma ideia que consegue fazer isso porque com automação, com inteligência artificial, com uma série de coisas vai conseguir trazer mais produção de bens físicos para a América. Sim, isso aí é o modelo de destruição da regulação, de baixar impostos e, portanto, os recursos financeiros do Estado têm que ser concentrados em coisas muito mais restritas. Mas a outra coisa é mesmo esta, eu acho que vai ser muito mais rápido o movimento de recomposição do comércio internacional, que não vai desaparecer, mas o meu ponto também era este. Para a Europa, isto é o pior dos cenários. Porque a Europa, que beneficiou imenso desta ordem multilateral e desta, digamos assim, desta estabilidade dos últimos anos, neste momento está muito posta em causa. E se a Índia tem dimensão, e se o Brasil tem dimensão, e são relativamente isolados, não têm ali, o Brasil não tem praticamente agressões imediatas que os ameacem, no caso da Europa nós estamos a falar de coisas completamente diferentes. Qualquer país europeu, mesmo a Alemanha, é um anão na cena internacional. E, portanto, para mim, a grande questão... Mas é um bloco económico importante. Mas o bloco económico implica que funcione como tal. Como um mercado interno, que ainda o relatório Draghi agora disse, ainda não está completamente construído, mas também do ponto de vista de se defender de ameaças externas. O relatório Draghi propõe um fortalecimento industrial... Claramente. Ou seja, se pensamos que a Alemanha é um anão na cena global e que só em conjunto a União Europeia pode pelo menos resistir à agressão russa, só em conjunto,
porque já não pode contar com os Estados Unidos. Então a questão é, vamos nós ter ou não capacidade de construir uma União Europeia que seja eficaz na resposta? Isto, nesse ponto, está pessimista? Estou, porque neste momento há um conjunto de movimentos políticos que apostam na destruição da União Europeia, apostam na destruição da capacidade da Europa a afirmar posições próprias e que, sendo financiadas por Moscovo, sendo financiadas pela extrema-direita norte-americana, acabam por pôr em causa a capacidade de resposta da União. Aqueles que se intitulam os patriotas pela Europa, que tiveram em cimeira em Madrid, na verdade o que eles são agentes de destruição da única hipótese que os europeus têm de manter alguma autonomia e alguma defesa dos seus interesses e a capacidade próprios. De ir buscar... São agentes de interesses estrangeiros. A ideia de ir buscar receitas a esta constelação tecnológica também é uma mistificação. Repare, eu acompanhei isso quando estive no governo. Era a ideia de, por um lado, alguns Estados fizeram movimentos no sentido de impor impostos sobre as multinacionais digitais. Foi o caso da Alemanha, da França, da Espanha. Depois os Estados Unidos disseram não, vamos fazer uma reforma do sistema fiscal internacional. Fez-se um acordo na OCDE para um IRC mínimo a nível global para as grandes multinacionais. E o Donald Trump já veio dizer que isso é para acabar. Portanto, e veio dizer não só que isto era para acabar, como se disse também que se os europeus quisessem aplicar eles próprios um imposto a estas empresas americanas, que a União Europeia sofreria retaliações. É basicamente aquilo que eu estou a dizer, é assim, a Europa tem que levar tudo isto a sério e tem que se mobilizar, porque nós não conseguiremos fazer uma guerra contra a Rússia, contra os Estados Unidos, mas já sabemos que não vamos contar com os Estados Unidos se a Rússia nos agredir. Vamos ser capazes de nos defender ou vamos estar a ouvir aí esses que dizem os grandes problemas são defender-nos contra o Islão. Portanto, estas coisas são mesmo importantes e os passos decisivos da União Europeia nos próximos tempos é saber se vamos reforçar a nossa capacidade de resposta eficaz ou se vamos ser uns peões, como já parece estar a querer fazer-se a propósito da paz na Ucrânia. Teixeira Fernandes, qual é a sua perspectiva sobre o dilema europeu nesta perspectiva, que é bastante alargada, mas 4 ou 5 mensagens deste ponto de vista? O dilema europeu é grande e é real. Não tenho dúvidas disso há muito tempo, mas isso é um problema intrínseco da Europa e, mais uma vez, ele agora tem intensidade, mas o grande problema que os europeus enfrentam há muito tempo, e não é de agora tem outra intensidade, é o seguinte. Do meu ponto de vista, os europeus habituaram-se a uma fórmula que funcionou muito bem e deu resultados, eu diria, excepcionais do ponto de vista histórico, que é a forma que conhecemos de pacificação da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial. No fundo, podemos usar aqui um nome kantiana, de uma paz kantiana, um inspirador filosófico das ideias e de um pensamento liberal-democrático. E no plano externo, criaram aqui também, no fundo, uma atuação conforme aos valores europeus, ou que chamamos os valores europeus no plano internacional, mas fundamentalmente assente num soft power quase exclusivo. E o que é que isso vale hoje, professor? Mas essa é que é a questão, porque os europeus deviam ter percebido, e o grande problema dos europeus é que os europeus são reativos só, não fazem, nestas questões centrais do mundo, não fazem nada por eles, também não se entendem, isto é um processo complexo também de negociações. Foram ativos na regulação de tecnologia. Está bem, mas deixe-me dizer uma coisa, não é? A regulação da tecnologia tem muitos méritos e é necessária, mas o problema é quando a Europa se esgota em regulação. Isto faz-me lembrar uma frase, o que me estava a dizer, faz-me lembrar uma frase irónica e interessada, mas que dizia um executivo do setor das indústrias de defesa europeias, dizia o seguinte com cinismo e parte interessada: nós na Europa fazemos regulamentos, os russos fazem armas. Isto diz muito. Isto é irónico, obviamente, interessante, mas isto diz muito. Porquê? Quais são as respostas típicas da Europa? Regulamentar, o que tem muita coisa boa e necessária, e eu partilho muito do que estávamos a falar, na totalidade até o que estávamos a falar, nomeadamente das tecnológicas. Agora, a Europa não pode só ser um poder regulador e pouco mais que isto. E a segunda fórmula é: o que é que se faz na Europa a um problema? Alarga-se. Isto é outro erro, porque a Europa não tem capacidade de absorção. E vamos ver a questão da Ucrânia, por exemplo. Isto é outro erro que a própria Europa se meteu.
europeu. Porque a Europa faz promessas que não tem capacidades provavelmente para cumprir. Então o relatório Draghi é uma questão de papel, nunca poderá sair do papel num conjunto daquelas ideias? Muito provavelmente está destinado a não sair do papel. Muito provavelmente, falando cruamente, está destinado a não sair do papel, na maior parte dos casos. Porque, repare, a União Europeia faz promessas sobre coisas que, no fundo, é a inércia do modelo. Pronto, isto funcionou bem no passado, mas no passado a fórmula era esta. E nós agarramos à fórmula. Só que a fórmula foi de sucesso no passado, só que as circunstâncias geopolíticas do mundo mudaram de tal maneira e os europeus não perceberam uma coisa que já deviam ter percebido há muito tempo. O facto de não serem centro do mundo, mais tarde ou mais cedo, levaria os americanos a desinteressar-se da Europa. Isto podia ter dois cenários se os europeus antecipassem. Um seria, digamos, a saída mais cordial para outras partes do mundo, como os governos democratas e Barack Obama estava a fazer. Outra é a saída à bruta, como estamos a ver a Trump. E os europeus o que é que fizeram? Nada. Rigorosamente nada. Precisaram do choque da guerra da Ucrânia para começar a reagir e também não pensaram, tal como a Ucrânia, uma coisa. Nós agora estamos aqui plenamente a alinhar com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos são um país tão dividido e já eram na altura que, vindo um governante republicano, mesmo não sendo Trump, isto ia virar. E deviam estar preparados para virar. Portanto, um poder como os europeus, que vive de outros e no fundo, se habituou a seguir um modelo que depende de outros, sim, mais tarde ou mais cedo tem um choque de realidade, que é o que estamos a ter nesta altura. Só mesmo para fechar, estamos mesmo na última pergunta. Deste ponto de vista, Pedro Cisa Vieira, vejo que uma das suas mensagens principais é: levem a sério o que está a acontecer. Eu só gostava de perceber, deste ponto de vista, parece que a Europa está, no fundo, de pés e mãos atadas. Ou há um caminho que não está a ser explorado? Porque relatórios também tem muitos, além das regulações, mas há algum... não há balas de prata, mas há algum caminho que veja como oportunidade que a Europa não está a aproveitar? Sim, de uma maneira geral, estou de acordo. A Europa sempre vive, a União Europeia sempre vive da liderança americana. E neste momento essa liderança deixa cair a Europa. É muito claro e muito brutal na mensagem que está a dizer. Vocês estão por vossa conta, nós vamos sair da Ucrânia, vocês, se quiserem, paguem a reconstrução, mas já agora nós ficamos com os minérios, recursos minerais para pagar as despesas que já lá fizemos. É o fim da NATO, é isso? Pronto, eu acho que sim, que a gente não pode pensar que se um dia formos agredidos pela Rússia podemos contar com a proteção americana. Não podemos contar com isso. Portanto, a Europa sempre se reformou quando foi objeto de crises. E, normalmente, quando são crises de impacto simétrico. As crises assimétricas, como foi a crise das dívidas soberanas ou a crise das migrações, impactaram mais uns países do que outros e a Europa respondeu tarde e mal. Quando as crises foram rápidas e simétricas, como a Covid ou como a primeira vaga da guerra da Ucrânia, a Europa respondeu melhor. Eu acho que agora o que se está a passar no mundo, e por isso é que eu digo que a Europa tem que levar a sério, é uma mudança muito acelerada e muito brutal de todos os pressupostos em que a União Europeia se organizou. E levar a sério esta mudança é dizer assim: nós já não podemos contar com os Estados Unidos. Nós estamos por conta própria e, portanto, agora a única decisão que nós temos que fazer é: ou nos pomos mais juntos, damos a esta União mais recursos financeiros, mais capacidade de decisão, mais capacidade de organizar a nossa própria defesa, ou nós vamos ser aqui uns espiões que acabamos por comprar tecnologias a outros, que vamos estar sujeitos àquilo que os outros nos disserem em matéria de acesso a matérias-primas, de acesso a mercados, uma acelerada reindustrialização da Europa? Ou isso também é um slogan? Reindustrialização, para mim, pode começar, por exemplo, pela indústria de defesa. Os Estados Unidos estão a dizer que a Europa tem que pagar mais pela sua defesa. O que é que isto significa? Que vamos comprar mais armamento aos americanos? Ou que já agora o dinheiro dos contribuintes europeus vai ser usado para reforçar indústrias na Europa? Que vão comprar equipamentos que têm uma plataforma e especificações comuns à União Europeia? Vamos investir na nossa cibersegurança, que neste momento não temos. Vamos investir na nossa capacidade de comando e controlo. Vamos investir, por exemplo, no reforço da nossa capacidade nuclear, que neste momento é dificilmente dissuasivo. Vamos falar com os ingleses a sério a propósito de defesa e de outras coisas. Nuclear, energia nuclear? Ou vamos fazer... Sim, não, na defesa nuclear.
Porque, quer dizer, se não tivermos capacidade de dissuasão nuclear, toda a nossa capacidade de interação com a Rússia, com outras ameaças, é muito mais. Mas vamos procurar outra Nokia da Europa? Vamos tê-la desde que os europeus estejam disponíveis para criar a procura para essas coisas. Isso implica terem capacidade própria. E por isso é que eu digo, neste momento, a questão essencial com que todos os cidadãos europeus estão confrontados é dizer assim: nós vamos apostar no reforço da União Europeia ou vamos, pura e simplesmente, deixar que isto se desmembre e que russos, americanos, chineses ou todos estes países mais pobres que estão na orla da Europa e que para cá mandam imigrantes, terroristas, etc., ditem aquilo que vai ser o nosso futuro. E é por isso que eu digo, quem está contra o reforço da União Europeia é um antipatriota e deve ser denunciado como tal. Teixeira Fernandes, vamos só rematar em relação deste ponto de vista da industrialização da Europa. Há pouco estávamos a falar um pouquinho sobre isso, não deixei terminar o seu raciocínio. Sim, e ligando com as indústrias de defesa, como estava aqui a referir, a própria questão da segurança e defesa, das indústrias de defesa, os valores de despesa da NATO e a pressão americana mostram como os europeus, primeiro, foram apanhados, infelizmente, parece que desprevenidos num problema que era mais conhecido, mas pronto, não têm uma reação coerente. Eu costumo dar este exemplo que vale a pena aqui a referir. O presidente norte-americano coloca a questão dos 2%, que agora já é 5%, não é 2%, mas a maneira como ele a coloca era algo que os europeus há muito tempo deviam ter afastado essa forma de colocar o problema, porque nós dizemos, é preciso gastar 2%, agora Donald Trump vem dizer, o seu Ministro da Defesa, não, 2% já não chega, isto já é 5%. Bom, mas nós estamos aqui a distorcer completamente o debate e cabia aos europeus, se realmente tivessem pensamento estratégico coerente, dizer-lhe isso, dizer, seja 2,5 ou 1,9, ou o valor que for, o dinheiro é instrumental. O dinheiro é instrumental. Gastar em termos militares não é um objetivo em si mesmo. O objetivo é ter segurança e defesa, e indústrias, eventualmente, depois isto leva-nos à industrialização, se for esse o caso, adequadas a uma ameaça. Ou seja, o que os europeus deviam ter feito, e ter dirigentes políticos que dissessem aos americanos, e não têm, que eu nunca ouvi isto publicamente, não quer dizer que não haja quem não pense isto, foi, em primeiro lugar, nós assumimos que temos um problema de segurança e defesa. Em segundo lugar, os valores de despesa são instrumentais para criar forças armadas e um aparelho de segurança adaptado à ameaça. O que nós temos que fazer é um trabalho, que parece que também não está feito, de identificar exatamente a ameaça, o que precisamos em termos de forças armadas, de equipamentos, redimensionar e quanto é que isto custa. Porque nós também sabemos, e aqui vem uma experiência empresarial, que gastar mais não é necessariamente sinónimo de mais eficiência. Sabemos que empresas que gastam menos conseguem melhores resultados. Isto até nos leva, por exemplo, a esta discussão que nem falamos aqui, de aparecer esta empresa chinesa aqui aparentemente a quebrar as regras da inteligência artificial com um custo muito mais baixo. Mas, só para dar este exemplo, portanto, os europeus deviam ter esta mensagem clara para os americanos, mas não era apenas retórica, ter uma mensagem, ter um plano e organizarem-se para perceberem isto. Porque o que Donald Trump está a dizer é como o Dr. Pedro Cisa Vieira aqui dizia, o Donald Trump não quer saber em si mesmo dos europeus ficarem melhor armados, ele quer que os europeus comprem material militar aos Estados Unidos. Isto é uma forma, no fundo, de comercial. Se os europeus começarem a comprar tanques ou mísseis ou gás natural e aumentarem para 2 ou 3 ou 4%, e aquilo depois não servir de nada em termos de eficácia, porque não está adaptado a planos, nem essa é a realidade. Isso para o Presidente dos Estados Unidos não é problema, mas os europeus não parecem ter solução nenhuma para isto, o que é extraordinário, não é? Nós vemos relatórios de Draghi, vemos isto, vemos aquilo, mas depois as coisas básicas falham, as mais básicas e mais elementares falham nos europeus, e eu não vi nenhum dirigente europeu, nem a nível da NATO, dizer isto com clareza. O que se gasta em despesa militar é instrumental, não é gastar que é o objetivo. Vamos acompanhar e ver por onde nos leva esta discussão. Agradeço a vossa presença, Pedro Cisa Vieira, José Pedro Teixeira Fernandes, nesta conversa no Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este programa, na versão total, está em podcast, sempre disponível nas principais plataformas globais de podcast. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.